Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Muito obrigado, Darryl. E que prazer estarmos de volta para mais um Encontro com a Palavra. Seja bem-vindo. Em nosso último encontro fizemos a pergunta: por que estudar a história dos Hebreus? Para introduzir o estudo dos 12 livros históricos do Velho Testamento, posteriormente ao livro de Deuteronômio, essa pergunta sempre surge e talvez seja importante a respondermos, não é mesmo? Depois fiz uma apresentação relâmpago da história dos Hebreus contida nos 6 primeiros livros do Velho Testamento. Continuando nossa linha histórica do Velho Testamento, iniciaremos o estudo do livro de Juízes. Esse livro é um elo entre os livros de Josué e de Samuel. O livro abrange um período de 400 anos. Isso é muito tempo. Se considerarmos que nosso país tem 500 anos de história, concluiremos que a história dos Hebreus é muito antiga, não? Só entre os livros de Gênesis e Êxodo há um período de 400 anos. E só o livro de Juízes compreende um outro período de 400 anos de história. Durante os 400 anos nos quais os juízes reinaram, os filhos de Israel passaram por uma transição. Cometeram o pecado de apostasia 7 vezes. Isso significa que se afastaram daquela posição que tinham assumido com Deus. No final do livro de Deuteronômio, Moisés os exortou a voltarem a colocar Deus em primeiro lugar em suas vidas. Josué fez a mesma coisa no final do livro de Josué. O povo assumiu uma posição e declarou: colocaremos Deus em primeiro lugar em nossas vidas e o serviremos. Mas no livro de Juízes vemos que durante um período de 400 anos, eles se afastaram 7 vezes dessa posição. Cada vez que isso acontecia, Deus levantava um inimigo que os conquistava e escravizava. Depois de terem sido escravizados várias vezes por esses inimigos, eles tiveram um reavivamento espiritual. Quando eles clamavam a Deus por livramento, como o que tiveram quando saíram do Egito, Deus enviava um juiz que os libertava. Os juízes eram libertadores. Deus levantou um juiz que foi um verdadeiro salvador e libertador, como Moisés que tirou o povo do Egito. Esse juiz os conduziu por muito tempo depois que os libertou. Geralmente eles tinham paz enquanto aquele juiz vivia. Mas quando o juiz morria, eles voltavam ao mesmo ciclo da apostasia. Durante o período dos juízes, eles passaram por 3 guerras civis. E a terceira foi muito importante. Esses são alguns pontos históricos presentes no livro de Juízes. Depois do livro de Juízes, seguem-se os livros de Samuel. O fator liderança é muito importante nos tempos de Samuel. Deus queria ser o rei do povo. A vontade orientadora de Deus é que o sistema de governo do povo fosse teocrático. Ou seja, Deus reinasse sobre o povo. Para isso, Deus precisava de um profeta e sacerdote, como Moisés tinha sido, que subisse ao monte e intercedesse a Deus pelo povo e que depois descesse o monte e transmitisse as palavras de Deus ao povo. Deus precisava de um sacerdote que intercedesse pelo povo no monte e de um profeta que falasse com o povo no lugar de Deus. Isso era tudo que Deus precisava para reinar sobre o povo. Samuel era esse tipo de líder, um profeta e sacerdote. Durante esse período, o povo procurou seu líder Samuel, o profeta e sacerdote, e disse-lhe: olha, não gostamos desse tipo de governo, desse sistema teocrático de ter Deus como nosso rei. Nós queremos um rei, como todos os outros povos têm. Samuel ficou muito decepcionado. Há muitas passagens na Bíblia que indicam que Deus nunca quis que seu povo tivesse reis. Mas, como vimos no livro de Números, quando eles quiseram carne, Deus lhes deu carne até que saísse pelos narizes, até que enjoassem. Por isso, quando eles disseram que queriam um rei, Deus disse a Samuel: Samuel, não leve isso para o lado pessoal. Eles não estão rejeitando você.
eles estão rejeitando é a mim. Se eles querem um rei, então eles vão ter um rei. Há 6 livros no Velho Testamento que eram chamados de livros dos reis. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. Atualmente eles são conhecidos como literatura do reino porque contam a história dos reis. O primeiro rei chamava-se Saul. Esse definitivamente não obedeceu a Deus. Coube a Samuel a emocionante função de contratar esse primeiro rei. Não seria emocionante contratar um rei? Depois de contratar Saul como primeiro rei, empossá-lo e colocá-lo no trono de rei, Samuel descobriu que Saul não obedecia a Deus. Portanto, Samuel teve o prazer de despedir o primeiro rei de Israel. Samuel não teve dúvidas. Despediu-o. Samuel disse: a situação ficou insustentável. Deus não pode trabalhar através de você porque você não faz o que ele manda. Por isso Deus vai tirar o reino de você e vai dá-lo a um homem segundo o coração dele, que fará toda a vontade dele. Deus já encontrou esse homem. Quando o rei assumiu o poder, o profeta e sacerdote ainda estava em cena, mas um pouco mais por trás do pano. Se o rei não obedecesse a Deus, o profeta entrava em cena e o repreendia. Os reis tinham que aguentar os profetas porque a vontade orientadora de Deus era revelada através deles, dos profetas. Se o rei não obedecesse a Deus, o profeta e sacerdote se apresentava como porta-voz de Deus. O segundo rei de Israel foi Davi. E Davi era um homem segundo o coração de Deus, que desejava fazer toda a vontade de Deus. Por isso Deus trabalhou através de Davi. O profeta e sacerdote para Davi foi Natã. Quando Davi pecou, o corajoso profeta Natã entrou em cena. Apontou o dedo para Davi e disse: você é o homem. Você pecou. Natã passou um sermão em Davi. Davi também tinha o seu profeta e sacerdote, mas Davi foi um bom rei, porque no seu coração desejava cumprir toda a vontade de Deus. Davi foi sucedido por seu filho Salomão e, a princípio, parecia que seria um rei através de quem Deus poderia trabalhar. Ele fez uma linda oração e Deus respondeu segundo o seu pedido. Mas depois, conforme fomos advertidos em Deuteronômio, Salomão afastou-se de Deus e cometeu o pecado da apostasia. Deus não podia mais trabalhar através de Salomão. As consequências que vieram sobre o reino de Salomão são absolutamente incríveis. Podemos chamar essas consequências de o reino dividido e o cativeiro, que não aconteceram como resultado do pecado de Davi. Davi confessou seu pecado e arrependeu-se. Depois que Davi pecou, ele reinou por mais 24 anos. Ao todo, Davi reinou 40 anos. Deus não excluiu Davi do reino quando ele pecou, porque ele arrependeu-se e confessou seu pecado. Foi o pecado de Salomão que trouxe calamidade sobre o reino. Como resultado do pecado de Salomão, com suas 700 mulheres e 300 concubinas, o reino foi dividido em 2 partes. O reino do norte, chamado de Israel, onde havia 10 tribos, e o do sul, chamado Judá, onde havia 2 tribos pequenas, Benjamim e Judá. Por causa do nome Judá, o povo de Deus que habitava essa região era conhecido como judeu. 2 reinos surgiram como resultado do reinado de Salomão, e esses 2 reinos foram levados cativos. O reino do norte foi levado cativo pelos assírios, o pior inimigo que o povo hebreu já teve. Depois que os assírios levaram para o cativeiro as 10 tribos de Israel, nunca mais se falou nelas outra vez. Elas são chamadas de as 10 tribos perdidas de Israel. Elas foram totalmente varridas da face da terra. Sobrou apenas o pequeno reino do sul chamado Judá, somente as pequenas tribos de Benjamim e Judá. Nesses livros históricos, a literatura do reino, descobrimos aí que Nabucodonosor, rei da Babilônia, também levou cativo o reino de Judá. Continuando nessa linha histórica, você se depara com uma terra, sem ninguém habitando nela. A terra está vazia. O reino do norte acabou. O reino do sul também acabou. Sobrou apenas uma terra vazia. É isso que você encontra na literatura do reino como resultado da apostasia do povo durante o reinado de Salomão.
Depois que os babilônios levaram o Reino do Sul para o cativeiro, seguimos com a nossa linha histórica para o cativeiro da Babilônia. Nunca mais ouvimos falar do Reino do Norte outra vez. A linha histórica continua com o Reino do Sul. Esse reino ficou cativo na Babilônia durante 70 anos e depois desse período, o grande imperador persa conquistou a Babilônia. Portanto, depois de 70 anos, eles não estavam mais na Babilônia, estavam na Pérsia, fazendo parte do Império Persa. Quando Ciro o Grande conquistou a Babilônia, Deus o tocou para que lançasse um decreto dizendo que qualquer pessoa do povo hebreu que quisesse voltar para a sua terra, para reconstruir o templo e sua cidade, estava livre para fazê-lo. Esse foi um dos grandes milagres da história dos hebreus. O retorno do cativeiro babilônico. Segundo Esdras, Neemias e Ageu, houve vários retornos, não apenas um. Aqueles que quiseram partir da Pérsia e Média voltaram para Israel sob uma importante liderança. Esse foi o retorno do cativeiro babilônico, quando Neemias, Esdras e outros profetas contemporâneos deles tornaram-se grandes líderes. Muitas pessoas do povo não quis voltar. Tinham se tornado comerciantes e mercadores e por várias razões não voltaram. A maioria ficou na Pérsia e Média. Temos uma importante observação a fazer sobre esse período da história dos hebreus. Observamos um tipo especial de liderança. A vontade orientadora de Deus e sua preferência foram manifestadas através do profeta e sacerdote. Quando esse povo quis um rei, Deus disse: está bem, eu vou dar um rei a vocês. Mas isso não funcionou, porque a maioria dos reis não obedeceu a Deus. Entretanto, isso não quer dizer que Deus não tenha trabalhado durante esse período da história dos hebreus. Quando eles foram conquistados e levados cativos, Deus trabalhou até através de alguns inimigos. Deus trabalhou através de Nabucodonosor, do rei Ciro o Grande e de outros líderes pagãos. O livro de Esther é o último livro histórico. Ele escreveu o cenário histórico, a Pérsia e Média, como local onde Deus trabalhou de maneira poderosa. Deus trabalhou através do imperador pagão da Pérsia e Média e também através de uma mulher corajosa chamada Esther. Quando Deus fez essa obra, o povo estava vivendo na Pérsia e Média. Portanto, esses eram os judeus que tinham escolhido não voltar para Israel. Fizemos um breve resumo da história dos hebreus. A história dos hebreus, como dissemos, é uma matéria difícil. Estudamos 7 fatos dessa história que, na minha opinião, você precisa conhecer para compreender melhor os livros históricos e proféticos. Bom, o nosso tempo já acabou, mas eu estarei esperando você. No próximo programa, nós vamos continuar. Tem muita coisa especial. Até lá, então. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.